Correção. Letra A. Letra A temos uma multiplicação de fração. Podemos simplificar qualquer número na parte de cima com a parte de baixo, mas nesse caso não dá. Então, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Então, resposta 2/15. Letra B. Letra B tem regra de sinal. Menos com menos, mais. Então, não há necessidade de escrever o sinal. Aqui também não dá para simplificar. Então, multiplica 7 vezes 3, 21. 8 vezes 4, 32. Então, resposta 21/32. Outra regra de sinal, menos com menos, mais. Também não preciso colocar o sinal. Agora aqui dá para simplificar. Olha lá, 25 dividido por 5 dá 5. E aqui 1. E 9 por 36 também dá, né? 9 dividido por 9 dá 1. 36 dividido por 9, 4. Então, aqui ficou 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 4, 4. Então, resposta 5/4. Letra D. Regra de sinal da multiplicação. Menos com mais, menos. Não dá para simplificar, então vamos multiplicar. 7 vezes 5, 35. 9 vezes 3, 27. Então, resposta menos 35/27. A letra E apareceu um decimal multiplicando um número inteiro. Então, olha lá, menos com mais, menos. Então, já reservamos o sinal. Então, vamos fazer essa continha aqui, 32 vezes 2,5. Então, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, deu 0, dá 10, vai 1 e dá 8. Agora, aqui nós temos uma casa depois da vírgula. Então, uma casa depois da vírgula. Então, o número ficou 80. Menos 80 é a resposta. Letra F. Meio vezes menos 8/7. Então, melhor opção aqui é transformar esse 0,5 em fração. Nós já sabemos que é meio, mas vamos fazer aqui um lembrete, né? Então, o número inteiro aqui é 5. Ele tem uma casa decimal, então 5 dividido por 10. Dá para simplificar por 5, né? Então, 1 e 2, ok? 1/2, né? Então, nós temos aqui 1/2 vezes menos 8/7. Regra de sinal, mais com menos, menos. Não tem simplificação? Tem simplificação. 2 e 8, 8 dividido por 2, 4. Então, 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 7 é 7. Então, resposta, menos 4/7. Menos 3/4 vezes 10,25. Então, eu também poderia transformar o 3/4 em decimal e fazer a conta decimal vezes decimal. Isso se for um teste e você vê que as alternativas estão todas em decimal, você transforma em decimal. Se estiver em fração, você transforma o de cá em fração. Então, aqui eu vou continuar nessa linha de transformar o decimal em fração. Então, rascunho. O número é 1025. Eu andei 2 casas com a vírgula, então dividido por 100. Então, se os dois terminam em 5, eu posso simplificar por 5. Mas eu já posso tentar um número maior, para não ficar de 5 em 5. Pode ir de 5 em 5? Pode ir de 5 em 5.
Mas vamos tentar um 25? Então, 1025 dividido por 100, simplificando por 25. Então, aqui vai dar 41. E embaixo, 25 é 100 dividido por 25, 4. Então, escrever 10,25 é a mesma coisa que escrever 41 quartos. Então, vamos colocar aqui 41 quartos. Dá para simplificar? Não dá, né? Não dá. Então, vamos multiplicar. Regra de sinal, menos com mais, menos. 3 vezes 41 dá 3 e dá 12, 123. 4 vezes 4, 16. Então, resposta, menos 123 sobre 16 avos. Letra H. Então, letra H eu tenho multiplicação com 3 frações. Então, eu posso simplificar qualquer número da linha de cima com qualquer número da linha de baixo. E tem simplificação, né? Aqui, ó, 4 e 8 dá por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. E ainda dá esse 2 com aquele 2. Olha lá, 2 dividido por 2, 1. Então, deu para simplificar esse 8 duas vezes com os números lá de cima. Então, agora aqui também, ó, 21 e 3. 3 dividido por 3, 1. 21 dividido por 3, 7. Agora não dá mais, né? Então, resposta, 1 vezes 1 vezes 7, 7. E aqui embaixo só sobrou 9. 9 vezes 1, 9. Então, resposta, 7 nonos. Letra I. Menos 3 vezes 12 quintos. Não tem simplificação, então aqui embaixo é o número 1, então basta multiplicar. Menos com mais dá menos, 3 vezes 12, 36. 1 vezes 5, 5. Então, resposta, menos 36 quintos. Letra J. Também tem uma multiplicação, na parte de cima eu tenho 3, aqui embaixo eu tenho números pares, não dá para simplificar com aquele 3, então vamos só fazer a multiplicação. Então, aqui, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, então deu um número positivo. 1 vezes 1 vezes 3, 3. E aqui embaixo, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então, resposta, 3,64 avos. Letra A. 3 sétimos dividido por 3 quartos. Bom, então, aqui é uma divisão de fração. Divisão de fração conserva a primeira vezes, agora eu inverto a segunda. Então, em vez de 3 sobre 4, 4 sobre 3. E então, estamos numa multiplicação. Posso simplificar qualquer número de cima com o de baixo. 3 dividido por 3, 1. Então, em cima sobrou 4, embaixo 7. Então, resposta, 4 sétimos. Outra divisão. Então, mesma coisa, conserva a primeira vezes, vamos inverter a segunda. Então, olha lá, invertemos. Multiplicação, mais com menos dá menos. Agora, aqui dá para simplificar, olha lá, né? São pares, então, 6 dividido por 2, 3. E aqui não dá, né? Então, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 1, 5. Então, resposta, menos 21 quintos. Letra C. Divisão de fração. Conserva a primeira vezes, inverte a segunda, né? Os parênteses aqui. Não dá para simplificar. Então, vamos multiplicar. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8.
9 vezes 5, 45. Letra D, divisão de fração. Conservo a primeira vezes inverto a segunda. Regra de sinal, menos com menos dá mais. E aqui dá para simplificar. Olha lá, 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. Então, em cima sobrou 1, embaixo sobrou 3. Então, resposta, 1/3. Então, conserva a primeira vezes, inverto a segunda. E deu simplificação, né? 4 por 4 dá 1, 8 por 4, 2. Então, sobrou menos 3 meios. Letra F, 3 dividido por meio, menos 3 dividido por 1 meio. Bom, então aqui é uma divisão de fração, onde eu conservo a primeira. Veja que o traço que divide uma fração dessa outra fração é maior, ok? Para não confundir. Então, menos 3 vezes, então, ao invés de pôr 1 sobre 2, vamos colocar 2 sobre 1. Então, resposta, menos com mais dá menos, 3 vezes 2, 6. Então, resposta, menos 6. Então, mesma coisa, vamos conservar a primeira fração e vamos inverter a segunda. Não dá simplificação, então multiplica. Menos com mais dá menos, 1 vezes 7, 7, 5 vezes 1, 5. Então, resposta, menos 7/5. Letra H. Letra H eu tenho uma divisão de números decimais. Como os dois são decimais, eu posso deixar assim mesmo e fazer a conta de dividir. Ou posso transformar em fração e fazer a operação da divisão. Lembrando que se for um teste, você vai olhar as alternativas para saber o que é mais conveniente para você. Então, vamos fazer um rascunho. Então, aqui, 3,2 dividido por 6,4. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, então, cortou. Bom, mas não dá para dividir, né? 32, 64, 64 é maior. Então, para eu ter direito a pôr um zero daquele lado, eu tenho que colocar uma vírgula do lado de cá, né? Não tem nada do lado de cá, então eu vou colocar 0, ganhei um zero. Então, fiquei com 320 dividido por 64. Então, 320 por 64 vai dar 5. Então, vamos ver? 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Então, olha lá, resto 0. Então, essa divisão de fração dá meio. Letra I, menos 4/5 dividido por 7/3. Então, olha lá, conservo a primeira vezes inverto a segunda. Não dá para simplificar, então faço a multiplicação. Menos com mais menos, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 7, 35. Então, resposta, menos 12/35 avos. Letra J, menos 1/7 dividido por menos 2. Então, conserva a primeira vezes. Agora, vamos inverter, lembrando que aqui embaixo tem o número 1. Então, vai ficar menos 1 meio. Coloquei entre parênteses porque ele é negativo e tem um sinal de vezes para não confundir. Aqui também poderia colocar entre parênteses se quiser. Menos com menos, mais. Então, não preciso colocar sinal. 1 vezes 1, 1.
7 vezes 2, 14. Então, resposta 1/14. Letra A. 10 menos 5 dividido por menos 4/3. Então, lembrando que sempre que eu tenho multiplicação ou divisão, eu tenho que resolver primeiro. Não posso fazer essa subtração. Não posso fazer 10 menos 5, 5 e aí resolver depois a divisão. Aí você erra. Então, o que não é parte daquela divisão fica esperando. Então, aqui é uma divisão de fração. Conserva a primeira vezes, agora eu vou inverter a segunda. Então, ao invés de 4/3, 3/4. Então, vamos resolver a multiplicação. Regra de sinal. Menos com menos, mais. Não tenho simplificação. Então, 5 vezes 3, 15. E o 4 embaixo. Então, agora sim, agora eu tenho uma soma com fração. Soma com fração, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum, o MMC. Bom, é o próprio 4, só tem ele aí, né? Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 1, 4, vezes 10, 40. 4 dividido por 4, 1, vezes 15, 15. 40 mais 15, 55/4. Então, resposta 55/4. Letra B. A letra B eu tenho multiplicação e tenho divisão. E aqui eu tenho o sinal de menos separando uma da outra. Então, eu posso resolver a multiplicação ali e resolver a divisão aqui, porque tem esse sinal de menos que separa, então são termos independentes. Então, vou começar resolvendo aqui. Mais com menos dá menos. Aqui dá para simplificar, né? Apareceu simplificação aqui, ó. 7 por 7 dá 1 e 2 por 4 também dá, ó. 4 dividido por 2, 2. Então, sobrou aqui 1 em cima e sobrou 2 embaixo. Aqui é uma divisão de fração. Então, divisão de fração, conserva a primeira vezes e inverte a segunda. Então, vamos resolver a multiplicação. Então, multiplicação. Menos com menos, mais. Não dá para simplificar nada aqui, né? Então, vamos multiplicar. 3 vezes 9, 27. 8 vezes 2, 16. Então, agora nós ficamos com uma soma, uma subtração, denominadores diferentes, então, MMC. MMC de 2 e 16 é 16. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes menos 1, menos 8. 16 dividido por 16, 1 vezes 27, 27. Devo 8, pago 27. 19. Sobre 16. Então, resposta 19/16. Letra C. Letra C, nós começamos logo com uma multiplicação. Do lado de cá eu tenho uma divisão, separado pelo sinal de mais. Então, são dois termos independentes. Então, eu posso fazer essa multiplicação e posso resolver essa divisão, porque no meio eu tenho o sinal de mais. Então, aqui já começa podendo simplificar, né? Ó, 3 e 9, né? Então, simplificou por 3. Então, sobrou 2/3. Sobrou 2/3. Agora, aqui, mais divisão de fração.
conservo a primeira vezes inverto a segunda. Olha lá, conservo a primeira e inverti a segunda. Tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, vamos lá. Então, resolvendo aqui. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Não dá para simplificar. Então, multiplica. 5 vezes 9, 45. 2 vezes 2, 4. Então, ficamos com uma subtração com denominadores diferentes. Então, mínimo múltiplo comum. MMC de 3 e 4 é 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3 vezes 45. Então, dá 15, vai 1. 12 com 1, 3. 135. Tenho 8, mas devo 135. Então, eu estou devendo, né? Então, devedor, negativo. Então, 135 menos 8 vai dar 127. Menos 127 sobre 12. Então, resposta menos 127, 12avos. Letra D. Letra D, apareceu uma divisão, mas apareceu parênteses com conta lá dentro, né? Então, aqui eu tenho uma subtração, aqui eu também tenho uma subtração e tenho ainda o número misto. Então, eu tenho que resolver dentro dos parênteses primeiro. Então, vamos resolver aqui. Então, para eu resolver essa subtração aqui, eu tenho que transformar esse número numa fração. Então, eu multiplico pelo de baixo e somo de cima e mantenho o denominador. Então, 1 vezes 2, 2, com mais 1, 3. Então, escrever 1 inteiro e 1 meio é a mesma coisa que escrever 3 meios. Menos 2 terços. Dividido. Bom, esse lado de cá eu posso resolver, porque ele não tem nada que eu precise fazer antes, a não ser o MMC aqui dentro, já que é uma subtração. Então, olha lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1 vezes 5, 5. Menos 2 dividido por 1, 2 vezes 3, 6. Agora, aqui vamos resolver, então, essa subtração. Então, mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. E aqui eu posso fazer a continha. Tenho 5. Devo 6, então eu devo 1. Então, menos meio. Agora, aqui faço a conta. 9 menos 4, 5. Positivo, né? Tenho 9, pago 4, fiquei com 5. Dividido por menos meio. Então, agora sim, agora eu tenho uma divisão de fração, né? Uma fração para cada lado, se não dividir no meio. Então, conserva a primeira, vezes, inverte a segunda. Regra de sinal, mais com menos dá menos. 5 vezes, opa, ó lá, aqui, ó, par, né? Número par. Então, 2 por 2, 1, e 6 por 2, 3. Ah, melhor, números menores. 5 vezes 1, 5. E 3 vezes 1, 3. Então, resposta, menos 5 terços. Letra E. Letra E também eu tenho uma divisão, mas eu tenho parênteses. Dentro desses parênteses tem conta para fazer. Então, eu não posso aplicar direto a regra.
Então, vamos transformar cada parênteses numa única fração. Então, aqui não tem número misto, como no exercício que passou, então já vou direto. Posso simplificar 2 e 6? Não, né? Aqui não pode simplificar. Olha o sinal de mais. Não, 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 não. Eu só posso simplificar na multiplicação. Então, toma muito cuidado com isso. Então, eu tenho que fazer o MMC, são denominadores diferentes. MMC de 7 e 6 é 42, né? 7 é primo, 6 não é divisível, então 6 não é múltiplo de 7, então 42. 42 dividido por 7, 6 vezes menos 2, menos 12. 42 dividido por 6, 7 vezes 1, 7. Dividido. E aqui também. Posso simplificar 2 com 6? Não! Por quê? Porque tem o sinal de menos. Eu só posso simplificar na multiplicação. Então, vamos lá. MMC de 6 e 3 é 6. Porque 6 é múltiplo de 3. 3 é primo, né? E 6 é múltiplo, então 6. 6 dividido por 6, 1. Vezes menos 5, menos 5. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Tá, agora eu posso resolver a continha aqui fora. Se quiser manter parênteses, também pode, não tem problema não, né? Quiser colocar o parênteses aqui, ó, tudo bem. Ó, posso repetir aqui também, ó. Devo 12, pago 7, então eu estou devendo 5. Devo 5 e devo 4 também, então eu devo 9. Agora aqui dá para simplificar, ó lá, 9 e 6 eu posso simplificar, mas eu vou deixar para simplificar na próxima linha, já que aqui eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, conservo a primeira vezes inverte a segunda. Olha lá, então eu posso simplificar qualquer número da linha de cima com qualquer número da linha de baixo. Agora eu posso. Eu vou resolver primeiro esse sinal. Menos com menos, mais. Então, não preciso colocar o sinal. Então, aqui, ó, 6 e 9 são divisíveis por 3. Então, eu posso simplificar. 6 dividido por 3, 2. E 9 dividido por 3, 3. 42 é par. E aqui eu tenho 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 42 dividido por 2, 21. Agora não dá mais. Então, em cima sobrou 5 vezes 1, que é 5. E embaixo sobrou 21 vezes 3, 63. Então, resposta 5, 63 avos. Acertaram os exercícios? Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Compartilhe os vídeos com seus colegas. E se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigada!